A paz do Senhor Jesus, vamos para o nosso quinto módulo, onde nós vamos falar seja pontual e responsável. Estamos dentro do servindo a todos, diáconos servindo com excelência e honra a Deus. E dentro desse tema, estamos falando agora sobre o quinto assunto, seja pontual e responsável. Então, cumprir o seu compromisso é servir com excelência. Nós precisamos entender que servir ao Senhor não é de qualquer maneira. Se um obreiro da casa do Senhor, nós não devemos servir de qualquer maneira, devemos servir com responsabilidade, ser pontual, servir um serviço de excelência. Quando nós vamos para ler o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, ele diz: portanto, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quem sabe fazer e não faz, está cometendo pecado. Então, o diácono, ele cumpre seus compromissos e faz tudo com diligência e responsabilidade. O diácono, ele não faz nada, eu digo diácono, mas nenhum obreiro da casa do Senhor deve fazer, ter suas responsabilidades, tentar fazer e fazer de qualquer maneira. Deve ser algo feito com diligência e responsabilidade. Então, Deus, ele honra, aqueles que são fiéis no pouco e fazem tudo com excelência, nos horários e nas funções que lhes são confiados. Muitas pessoas hoje, que conseguiram, alcançaram já, uma posição como um diácono, como um presbítero, evangelista, pastor, enfim, missionário, já acha que já tá bom, e esmoreceram, já pararam, já não tem mais aquele vigor, já está levando sem responsabilidade, sem diligência, não faz mais com excelência, já não cumpre mais os horários, porque o diácono, ele precisa ser cumpridor de horário. O diácono na casa do Senhor é aquele que chega primeiro e o que sai por último. Aquele que abre a igreja, é aquele que cuida, que zela, dessa parte estrutural, que na hora de fechar ele não vai embora no final do culto e deixa lá, o pastor, o dirigente, ali se virando para fechar, ele depois fecha e vai embora. Não. O obreiro do Senhor, o diácono, ele tem essa responsabilidade, de estar se atentando para isso. E geralmente a gente vê que no começo tudo é flores, e depois que o tempo vai passando, muitos deixam de lado, já não serve mais com responsabilidade, já não são os cumpridores de horário, chega a hora que quer, Então, que nós possamos, nesse módulo aqui, quando fala de pontualidade e responsabilidade, possamos entender que Deus, ele honra aquele, que é fiel, aquele que está ali, cumprindo, se dedicando e se preocupando com a obra do Senhor. Vamos falar mais à frente sobre a mesa, sobre a ceia, sobre essas responsabilidades que cabe ali ao diácono. Então, 3 pontos aqui importantes é que o diácono, ele cumpra, ele tem que cumprir seus compromissos, seja fiel aos horários e às atividades designadas. Está na escala, não está na escala, tem que ter essa preocupação, não só quando estiver escalado. Um cobrindo o outro. Quando nós lemos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, no versículo 10, a palavra do Senhor é: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo que vier à mão para fazer, fazer com toda a sua força. Muitas pessoas têm força hoje, para poder trabalhar, adquirir seu bem, acorda cedo, vai para o trabalho, se for escalado, trabalha no final de semana, se precisar fazer uma hora extra, um banco de hora, vai fazer até tarde, tem toda esse empenho, essa dedicação, mas quando se trata da obra do Senhor, muitos são reprovados como diáconos, até mesmo não são separados. Por quê? Porque a pessoa não se preocupa, aí não tem mais essa mesma responsabilidade. Porque está preocupado, sim, devemos nos preocupar com honrar os nossos patrões, sim, e trabalhar. Mas também não podemos deixar a obra de Deus de lado quando precisa se esforçar,
para estar no domingo da manhã na escola bíblica, quando tiver uma programação que a gente está cansado e vier direto do trabalho. O diácono ele não pode ser aquele que vai olhar para si mesmo, ele é um mordomo, ele está para servir ao próximo, para servir a igreja. Então, é importante a gente falar sobre isso. Outro ponto é que seja organizado e preparado, né? Antecipe-se as necessidades e esteja pronto para servir, né? O obreiro ele precisa se antecipar no ponto de ele ver, ele já fala, poxa, a igreja precisa disso, precisa de organizar essa parte, precisa de arrumar essa mesa, precisa, né, de preparar ali o altar, tá? São pontos que tem que ser organizado, ele tem que ser aquele que ele vai se antecipar aos fatos, ele vai estar ali olhando e já vendo, até mesmo quando alguém precisar de um copo de água, de um pregador, quando alguém precisar na igreja que estiver sentado ali durante o culto, ele tem que ser observador daquela pessoa, de repente está precisando de uma ajuda, né? Tem que estar atento dentro da obra do Senhor. O outro e o terceiro ponto aqui que ele fala é seja responsável com o que lhe foi confiado. Cuide bem dos recursos materiais, né, e tarefas que a igreja lhe confiou. Se a igreja lhe confiou tal tarefa, faça e cuide, faça com amor, né? Lembre-se, Deus valoriza os que são fiéis e responsáveis no que fazem. A pontualidade mostra respeito, compromisso e amor pela obra de Deus. Né? A pessoa pode falar, eu respeito, eu tenho um amor, tem amor? Então cumpra o horário, seja pontual, seja aquele que vai estar ali com seus compromissos. E isso sim, né, é demonstrar compromisso e amor, isso é demonstrado pela obra de Deus, né, pela obra do Senhor. É quando nós cumprimos. Quando não se cumpre isso, está se mostrando um desrespeito e não tem amor e nem compromisso, né? E nem respeito pela liderança constituída por Deus. Então, é interessante, importante nós lembrarmos disso. Então, fica essa palavra. No próximo episódio estaremos falando de outro assunto.